programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos aqui com o apoio inestimável do nosso produtor Sabri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Muita paz a todos, com as bênçãos de Deus em seus corações. Gravando conosco aqui também está o nosso querido Joel Vaz, da Agenda Espírita, ficando famoso, né? Agenda Espírita. Suas saudações, Joel, para nossos irmãos. Luz, paz, amor, solidariedade em todas as nossas vidas. E assim seja hoje e sempre. Daqui a pouco nós vamos ter, no sábado de manhã, nossa programação do Instituto de Cultura Espírita, que funciona basicamente aos sábados, né? Então, às 8h30, nós começamos com o nosso Silvio Cruz Portugal, Mediunidade, uma aula muito interessante, uma metodologia muito interessante. Não é para receber entidade, é para aprender o que é mediunidade, né? E também doutrina espírita, né, que é a parte básica do espiritismo, muito importante, é uma metodologia especial que o Silvio Cruz Portugal desenvolve há muitos anos conosco e que dá muito resultado. Quem quer ter uma aprendizagem, né, assim, franca da doutrina espírita, é muito didaticamente muito bem elaborado e é uma fundamentação para depois acompanhar os cursos nas casas espíritas e no nosso Instituto de Cultura Espírita. Para o nosso querido conselheiro Silvio Cruz Portugal, a partir das 8h30 da manhã até as 12h30, à disposição de todos aqueles que queiram frequentar os cursos. Também às 10h30 nós começamos com o nosso Esperanto, o Altamiro Rocha, nosso querido companheiro, Esperanto Básico 1, Esperanto Básico 2, são 2 turmas, que começa às 10h30 da manhã, vai até às 14h45, à disposição de todos os nossos irmãos que queiram aprender essa língua fundamental para a nova era, né, do tempo novo. Essa língua é um dos indícios da chegada da era da regeneração. Também vamos ter nesse quarto sábado a nossa vice-presidente, Dona Maria Amélia Braguiroli Serrano, que vai apresentar a continuidade do seu estudo sobre a obra de André Luiz, o livro chamado Libertação, que é um livro muito importante, muito interessante. E nós sabemos que, na verdade, os romances de André Luiz são apenas um pretexto, né? A história romanceada é um pretexto para a gente aprender como é que é a vida na espiritualidade, essas questões da lei de causa e de efeito, as relações entre as pessoas, o crescimento moral, a evolução espiritual, essa coisa toda aparece na obra de André Luiz. E Libertação faz parte dessa conceituação tão relevante, tão importante. Vamos ter também, às 3h da tarde, o início das atividades da religião espírita. No Instituto nós temos a doutrina espírita, que é no primeiro sábado, filosofia espírita, que é no segundo, ciência espírita, que é no terceiro, e religião espírita, que é no quarto. Neste quarto sábado, vamos ter o nosso doutor Ivan Tawil. Ivan Tawil é um advogado de renome internacional, acatado em vários países do mundo, tem um escritório muito grande, e é lá, humildemente, modestamente, generosamente, ele se senta lá e começa a falar sobre o espiritismo. Ele fica espantado, né? Porque não tem nada escrito na frente dele. Ele começa a falar, aquilo vai desdobrando, parece uma fita que ele vai puxando e vai saindo, com uma continuidade perfeita, né? Conhecimento gigantesco da doutrina. E como dissemos, ele é um advogado de renome internacional, mas humildemente, modestamente, está lá arregaçando as mãos e trabalhando no bem. Aliás, é condição indispensável para trabalhar no Instituto de Cultura Espírita. Você tem que ser um estudioso, você tem que procurar compreender cada vez mais e melhor a doutrina, mas você tem que arregaçar as mangas e trabalhar no bem. Isso é fundamental. O doutor Ivan Tawil estará trabalhando a lei natural e avisando, ele é até um advogado, a prevenção de conflitos. É muito bom, né? E ele vai estudar neste sábado a economia solidária. E considerando a homenagem ao mês de maio, ele fecha o mês de maio com a lei do trabalho. Então é realmente como dizemos, é imperdível. Né? E nós contamos muito
com a presença dos nossos irmãos. Como dissemos, o Instituto Cultura Espírita não é um centro espírita, né? Nós não temos mediunidade, nós não temos passe, não temos água fluidificada, mas nós apresentamos estudos e pesquisas, geralmente num nível mais aprofundado. Normalmente a casa espírita comum não tem condições de apresentar. Nós colocamos isso a serviço do movimento espírita do Brasil e do mundo, sobretudo agora com a utilização da nossa TV, a TV ICEB, uma TV via internet, TV web, né? E que você pode acessar, meu irmão, através do nosso site www.iceb.org.br. Lá está tudo que o ICEB produz, né? As entrevistas, os estudos, as pesquisas, fica lá à disposição dos nossos irmãos, que, aliás, têm acessado isso no mundo inteiro. Nós temos referência com países da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa toda, de várias partes do Brasil, pessoas que estão lá estudando Espiritismo através do material ímpar, né, que o nosso Instituto oferece graciosamente a todas as pessoas. Quem quiser fazer contato conosco através do site, através do e-mail culturaespírita@oi.com.br, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, do BR, @gmail.com. Nosso instituto está lá na Rua Bituruna 53, uma sede maravilhosa, cedida pelos nossos irmãos do Abrigo Teresa de Jesus. Rua Bituruna 53, no Maracanã, telefones 2224-1060, 2224-0736, à disposição de todos. Nosso Joel Vaz está aí pronto para apresentar a nossa agenda espírita. Vamos lá, Joel. Com o coração em festa. Uma notícia maravilhosa que também vai deixar você particularmente contente, que é uma notícia que vem de Juiz de Fora. Muito bom. Dona Isabel, recuperada, graças a Deus, tocando aquela obra maravilhosa. Estivemos lá há pouco tempo, né? Pois é, você palestrou na Semana de Kardec. Na Semana de Kardec. Isso. Então, essa uma notícia muito boa. Muito, muito boa mesmo. E por falar em Minas, Juiz de Fora, eu vou falar de Conquista, em Minas Gerais, que nos pediu para anunciar com antecedência para que as inscrições possam ser feitas, que é a 23ª Semana Espírita Kardecico. Olha que coisa curiosa. Muitas obras para uma lição de amor. Este é o tema da 23ª Semana Espírita. Juntou o nome do Kardec com o do Chico. Com o do Chico. O Kardecico. Kardecico, é. E os palestrantes são Carlos Bacelli, o Jamiro dos Santos, a Jurema Machado, o Sérgio Santos, a Marta Fernandes, o Marcelino Pereira da Cunha, e tudo vai acontecer na Casa Assistencial São Vicente de Paula. Maravilhoso, não é? E por falar em coisas boas, hoje, no Teatro Vanucci, ali no Shopping da Gávea, nós estaremos recebendo lá a psicóloga Tatiana Bellini. Oh, maravilha. Já fala no Instituto de vez em quando. É uma jovem maravilhosa. É uma família espírita. Da família, né? O pai também é psicólogo e um palestrante. Carleir Bellini. Isso. Então, não percam, logo mais, entrada franca, Teatro Vanucci, estaremos lá recebendo a todos com muito amor. Por falar nisso, na semana passada, tem uma senhorinha que vai uma vez por mês porque ela é de Niterói. E ela, no final da reunião, ela disse: eu cheguei um pouquinho atrasada, não pude pedir o que eu quero de pedir, que na próxima reunião, eu não vou estar aqui, mas faça uma corrente para o Raul Teixeira. Isso mesmo, muito bom. Então eu vou aproveitar a nossa Rádio Rio de Janeiro para que todos façamos uma prece amorosa pela recuperação pronta, rápida do querido Raul Teixeira. Muito bom. Bom, a nossa formação como ator, como apresentador, nos deixa particularmente entusiasmados quando a gente vê a arte se entranhar na cultura espírita, na divulgação da doutrina. Mais um grupo maravilhoso, grupo de teatro Terceiro Milênio,
que montou um espetáculo chamado Entrevidas, a consciência de si mesmo. Que beleza, hein? Está se apresentando na rua Maria Paula, 140, Bela Vista, em São Paulo. Loucos para vir aqui para o Rio. A gente vai pensar em trazer esse grupo para fazer umas apresentações aqui também, sim, com certeza. Bom, eu quero ressaltar, falando em teatro, o espetáculo do nosso Renato Pietro, Encontros Impossíveis, no Teatro Leblon, sábados e domingos. Sábados às 18 horas e domingo às 17. Ele fica ali na rua Conde Bernadotte, número 26. Muito bom. Chamar mais uma vez a atenção dos colaboradores, dos amigos, do Obreiros do Bem, do Hospital Pedro de Alcântara. Do Hospital Pedro de Alcântara. O hospital está vivendo momentos de dificuldade, porque são 100 moças que estão ali internadas, sem um tostão de custo para cada uma delas. Tudo mantido pela Casa Espírita Obreiros do Bem. Então, não deixem de atender esse nosso apelo. E nos mandem as suas programações, os endereços das suas casas espíritas, para que nós possamos fazer essa teia maravilhosa de amor, divulgando os lugares sagrados da fraternidade, que são as casas espíritas. Muita luz, muita paz para todos, e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado, Jael. Deus abençoe no seu trabalho. Sempre. Vamos então ao nosso intervalo e daqui a pouco retornamos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas, da nossa Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, 1400 kHz, e contando, como sempre, com o apoio inestimável do nosso engenheiro de som, Toninho Barbosa, que fica ali do outro lado do vidro, arredondando a nossa voz, melhorando as nossas condições, que não são uma grande coisa, né? Mas ele realmente nos ajuda muito para que haja um mínimo de apresentação. Agora vamos responder as perguntas. Dessa vez foi o Valentim Pinto de Barros, de Marechal Hermes. E pela internet, né? Pela internet ele acessou aí o nosso site, o nosso e-mail e perguntou: devemos perdoar um desafeto que morreu, mesmo que não tenhamos feito quando ele estava vivo? E aí, essa vez? Olha, Valentim, muito apropriado para a sua pergunta é o texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Amai os vossos inimigos, no item número 5. Os inimigos desencarnados. Sugiro que você dê uma leitura especificamente nesse texto, porque vai ajudar você a entender melhor tudo aquilo que nós vamos conversar aqui de uma maneira um pouco mais reduzida, breve. Olha bem, ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Então, dentro da sua pergunta, mesmo que não tenhamos feito quando ele estava vivo, em primeiro lugar, ele vivo continua, apenas houve uma transição do material aí.
Então, sempre que o perdão é uma coisa tão importante, tão fundamental, que em qualquer momento, em qualquer situação que isso seja feito, ele é bem-vindo e é válido, entendeu? Então, sabe o espírita que primeiramente a maldade não é um estado permanente dos homens. Ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Ele sabe também que a morte apenas o livra da presença material do inimigo, pois que esse o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a vida material. Que assim, a vingança, ao contrário, ela tem por um efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Uma das grandes, como já enfatizou em alguns outros programas, o nosso querido César aqui, vem à baila novamente o processo da reencarnação. Não é? A vingança, esse sentimento tão negativo, se nós não tivermos como trabalhar isso, ele vai perdurar entre várias existências. O processo reencarnatório, entre outras coisas, tem a finalidade educativa de poder eliminar esse tipo de problema. Né? Então cabe ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Então cabe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos entre os encarnados, como também entre os desencarnados. Porque, devido ao que eu já falei, a continuidade da vida. Então, Valentim, se você tem algum desafeto que já desencarnou e que você, por acaso, esteja se sentindo mal porque não teve oportunidade de perdoar, perdoe-o agora. Perdoe. Perdoar sempre é um excelente caminho, porque também a vida não se extingue. Então, o momento do perdão, ele sempre é apropriado. O perdão é uma palavra fundamental no cristianismo. Né? Na verdade, Jesus falou isso. Né? Nós devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, perdoar sempre é fundamental. Na verdade, quando a gente fala no perdão, é formado esse per, que significa o entorno, a volta, né? Tudo. E o donare, que é o doar. Na verdade, o perdão, ele fecha o périplo, ele fecha o ciclo do processo relacional. Na verdade, é o doar além, é o doar mais, ou seja, é o doar-se, é uma entrega íntima em favor do outro. Então nós temos que aplainar diferenças. E para aplainar diferenças é preciso que haja convergência, ou seja, é o perdão que produz isso. Não é por outro motivo que quando a gente estuda a caridade, que é a palavra mais importante da doutrina espírita, né, ela é um tripé, né, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Né? Então, o perdão é absolutamente fundamental. Nós que somos aprendizes da doutrina espírita, nós temos que aprender a perdoar. Temos que acabar com as divergências, temos que acabar com os atritos, os desentendimentos, né? As brigas, essa busca, muitas vezes primitiva, de trazer o poder para si, as coisas para si, e às vezes gerando terríveis problemas no relacionamento com o outro. Então, perdão é uma das pedras fundamentais do processo evolutivo da criatura humana. Mas o nosso Valentim nos manda uma outra pergunta interessante. É certo que nós podemos
pecar até em pensamento, e ele faz uma segunda questão que é uma espécie de crítica disso aí. Não há, assim, um certo exagero nisso? Porque quando você peca por pensamento, né, você não está materialmente ferindo alguma coisa, então é um erro, né, é uma ação menos visível. Né? Mas eu posso dizer a você, Valentim, que não há exagero não. Será que quando você fala nisso, será que o exagero ele não está na permissividade com que o homem procura justificar os seus erros? Quando você procura atenuar os erros que você comete, né, e quando alguém assinala esses erros de uma forma bastante contundente, você começa a achar que está havendo um exagero nesse negócio. Né? Mas não é não. Olha só, no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar no capítulo 5, versículos 27 e 28, a seguinte advertência: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha, Valentim, são palavras de Jesus e certamente não são exageradas. Né? A palavra adultério, nesse caso, não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, aquele sentido da traição, né? Que hoje em dia nós tanto temos oportunidade de conhecer. Né? Porém, ela deve ser entendida num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado. Todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem: porquanto se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Então, Jesus aqui fala raça adúltera e pecadora, e essa expressão ela tem uma abrangência muito grande em todo aquele que trair alguma coisa, um ideal, um sentido, enfim, qualquer tipo de coisa que venha ao encontro do erro. Né? A verdadeira pureza, meu amigo, não está somente nos atos, ela está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque isso é sinal de impureza. Esse princípio ele suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito esse pensamento produza? Cumpra, então, que se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco das suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau ele resulta, pois, na imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Então, o mau pensamento ele já afeta sim, e bastante. Não cederá se apresentar-se a oportunidade de satisfazer ao mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas sim por falta de oportunidade. É, pois, tão culpado quanto seria se o cometesse. Você veja bem que há uma relação muito forte. O problema a relação entre pensar e agir, né, ela está evidentemente relacionada com uma consequência. Mas quando você pensa, você emite. E muitas vezes aí é que está o grande efeito da sua ação deletéria. Né? Então, em resumo,
Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há um progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Agora, naquele que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, se sente bem, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está para fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Muito bem, vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco estará conosco o nosso querido irmão Geraldo Cardoso com a nossa Internet do Bem. Até lá. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, o PPS que selecionamos para apresentar-lhes hoje é fruto de uma pesquisa realizada com o intuito de estabelecer relações de causa e efeito entre o comportamento do ser humano e a sua longevidade e qualidade de vida. Essa pesquisa foi desenvolvida pelo Dr. Juan Hitzig, professor de biogerontologia, que apresentou suas conclusões sob o título Alfabeto Emocional. O Dr. Juan Hitzig estudou as características de alguns longevos saudáveis e concluiu que, além das características biológicas, o denominador comum entre todos eles está em suas condutas e atitudes. Cada pensamento gera uma emoção, e cada emoção mobiliza um circuito hormonal que terá impacto nos 5 trilhões de células que formam um organismo, explica. As condutas que chama de S, de serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sono, sorriso, promovem secreção de serotonina, enquanto que as condutas chamadas R, ressentimento, raiva, rancor, reprovação, repressão, resistências, facilitam a secreção de cortisol, um hormônio corrosivo para as células que acelera o envelhecimento. As condutas S geram atitudes A, ânimo, amor, apreço, amizade, aproximação. As condutas R, pelo contrário, geram atitudes D, depressão, desânimo, desespero, desolação. Aprendendo este alfabeto emocional, lograremos viver mais tempo e melhor, porque o, entre aspas, sangue ruim, carregado de muito cortisol e pouca serotonina, deteriora a saúde, oportuniza as doenças e acelera o envelhecimento. O bom humor, pelo contrário, é a chave para a longevidade saudável. Recapitulemos. Condutas S de serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sono, sorriso, promovem secreção de serotonina, geram atitudes A, ânimo, amor, apreço, amizade, aproximação. Condutas R geram ressentimento, raiva, rancor, reprovação, repressão, resistências, facilitam a secreção de cortisol, hormônio corrosivo, e geram atitudes D, depressão, desânimo, desespero, desolação. Viver mais, com boa qualidade de vida, só depende de você. Comumente, atribuímos aos outros a causa dos nossos sofrimentos ou de nossas contrariedades, enfim, de tudo o que nos tira a paz. Na realidade, manter a paz ou perdê-la só depende de nós. É uma questão de aprendizado e de exercício. O Dr. Juan Hitzig ensina-nos o caminho. A escolha é nossa. Tenha uma excelente vida, plena de serotonina, dando preferência sempre às condutas S, gerando assim as atitudes A.
Meus amigos, aqui nos despedimos, desejando a todos uma semana de muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.